como eu falei, né, foi bem frustrante, porque parece que todo o tempo que eu estudei inglês não tinha valido de nada. Além de todo o vocabulário técnico que ele estava usando, o sotaque também não ajudou, né? E eu tava ali, parecia que eu não sabia inglês. É muito fácil se acomodar com o seu nível de inglês depois que você já atinge um certo nível, né? No meu caso, eu estava um pouco acomodado por conta de eu já conseguir me comunicar com nativos, de eu já conseguir entender filmes e séries, conseguir entender as músicas que eu gostava e até cantar. Só que aí, quando meu inglês foi posto à prova, eu passei por uma experiência, posso até dizer, um pouco traumática. Eu vou contar essa história aqui pra vocês. Já vou pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscreverem no canal. Dessa forma, vocês me ajudam bastante. O YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas. O meu canal acaba crescendo por conta disso e acaba ajudando outras pessoas também. E aí pode ser que você passe por essa experiência e isso pode te ajudar e ajudar mais pessoas também. Vamos lá para a minha história. Eu moro aqui em Angra dos Reis. Se você não sabe, aqui a gente tem a usina nuclear. E no ano de 2023 eu trabalhei como intérprete na usina, e por conta de eu já dar aula de inglês, já ser fluente, eu meio que estava despreocupado. E aí, como eu falei, né, é muito fácil você se acomodar. Na usina nuclear a gente usa muito inglês técnico, são vocabulários muito técnicos, né? Eu trabalhei com uma equipe com pessoas, tinham brasileiros, mas pessoas de várias nacionalidades, a maioria eram americanos. Inclusive, uma das pessoas com quem eu trabalhei foi o Daniel. Eu gravei um vídeo conversando com ele, eu vou deixar no card desse vídeo, na descrição desse vídeo também. Acabei conhecendo várias pessoas, mas o trabalho que eu tinha que fazer basicamente era traduzir tanto do português quanto para o inglês. Nuclear industrial safety topic. I'm going to touch on what Josh was hitting on, economics. Então, o tópico de segurança nuclear, ele vai falar sobre o que o Josh mencionou, que é ergonomia. So we're getting into a point where we're doing a lot of manual lifting, picking up material, moving material around. Então a gente está chegando num ponto que a gente está fazendo muito levantamento de carga manual, levar carga de um lugar para o outro, manualmente. Boa noite a todos. Good evening, everyone. Agradecer pela noite de ontem, né? Da forma que foi conduzido todas as tarefas. I would like to say thank you for last night, the way we did the job. Por menor que sejam as atividades, elas geram riscos, e à medida que a gente vai progredindo para atividades maiores, os riscos aumentam. Even though it's a minor job, it's a minor activity, there's still a risk. Mas aí o meu inglês foi posto à prova. A primeira vez que eu tive um choque de realidade foi quando eu tive que fazer uma tradução de um plano de elevação. Eles precisavam fazer uma elevação de um equipamento chamado Goldhofer. Precisavam usar dois guindastes, dois equipamentos enormes, levantar esse outro equipamento chamado Goldhofer, e tinha esse gringo americano, e ele pegou esse plano de elevação, e aí eu tava lá sozinho para poder traduzir, né? E aí foi bem frustrante, porque eu, na minha soberba, achei que eu já sabia o suficiente. E aí quando o gringo começou a falar, ele tinha um sotaque bem forte do sul, eu vi ali que eu tive como eu falei, né, foi bem frustrante, porque parece que todo o tempo que eu estudei inglês não tinha valido de nada. Além de todo o vocabulário técnico que ele estava usando, o sotaque também não ajudou, né? E eu tava ali, parecia que eu não sabia inglês. Fui chamado a atenção do meu chefe e foi bem frustrante para mim, né? E eu tive que tomar uma outra abordagem. Hoje eu vou trazer para vocês nesse vídeo o que eu fiz e como eu estudo inglês hoje em dia. Então, eu já dava aula de inglês até um certo tempo, e isso meio que contribuiu para essa soberba, né, de eu achar que eu já sabia o suficiente. Para falar a verdade, eu não me preparei o bastante, eu devia ter realmente me preparado um pouco mais. Eu meio que fui colocado nessa situação em que eu precisei traduzir e eu não estava preparado. Depois de um certo tempo, depois de estar ali na rotina, de estar trabalhando com os americanos, eu meio que me acostumei, né?
Óbvio que toda a minha experiência, todos esses anos estudando inglês, não foi em vão, né? Depois de um certo tempo eu consegui me acostumar ao sotaque, e aí eu consegui me acostumar à rotina de trabalho, porque meio que você vai fazendo aquilo todo dia, você vai se acostumando. E isso me serviu de lição, e essa é a lição que eu quero passar para vocês. E o primeiro princípio que eu quero passar para vocês nesse vídeo, que é vocês manterem a humildade. Quando vocês estiverem estudando inglês, eu falo inglês, mas não só inglês, tudo que vocês estiverem estudando, é vocês manterem uma mentalidade, sempre uma mentalidade de aprendiz, uma mentalidade de aluno. Nunca ache que você sabe o suficiente, nunca ache que você sabe tudo. Eu acho que esse foi o meu erro, né? Eu achei que eu já sabia o suficiente, eu achava que o meu inglês já era bom bastante. Foi aí que eu acabei errando, e eu vi que tem pessoas que têm um inglês muito melhor que o meu, e isso não é uma coisa ruim por si só, né? Isso é uma coisa boa, na verdade, porque aí você abre espaço. Quando você tem essa noção de que, seja o inglês, seja qualquer coisa que a sua profissão, quando você tem essa noção de que você não sabe o suficiente, isso abre espaço para melhoria. Porque a partir do momento que você tem essa ideia, não, eu já sei o bastante, eu já sou bom o suficiente, você não abre espaço para melhoria, né? Então, sempre tem essa mentalidade. Eu gosto muito da frase do Steve Jobs, inclusive eu já li a biografia dele, eu gosto muito da história dele, que é aquela frase dele do discurso de Stanford, que ele fala: "Stay hungry, stay foolish". Traduzindo seria: continue faminto, continue tolo. Que é justamente essa vontade de você aprender, de você continuar aprendendo. Isso resume basicamente tudo que eu falei até aqui, né? Quando você acha que sabe tudo, mesmo que você já seja muito bom no que você faça, você não tem mais espaço para melhoria. Tenha sempre essa mentalidade de aprendiz. Tá, mas como é que eu estudo inglês hoje? Eu vou começar pela coisa mais óbvia, que é o que todo mundo faz. Eu consumo conteúdo. Mas aí você pode estar se perguntando: tá, mas você já consumia conteúdo antes? Mas hoje eu tenho uma abordagem diferente. Eu só consumia conteúdo aleatório. Hoje eu tenho uma abordagem mais ativa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou fã de boxe, eu gosto de assistir lutas, eu gosto de praticar boxe. E esses dias eu estava assistindo uma luta do Floyd Mayweather, e eu me deparei com essa seguinte frase no final da luta. Sabe quando eles estão no final da luta e ele está dando entrevista? Eu me deparei com essa seguinte frase aqui que ele falou: Spectacular performance. Give me your impression of the fight. Well, you know, I've been off 2 years. And first off, I want to thank God, because without God, all this wouldn't be possible. I want to thank Team Mayweather, thank all the fans that supported me, thank all Marquez fans. It was one hell of a fight, you know. But I can get better. I can get better. He's tough. He's tough as nails. I take my hat off to him. You know, he's one hell of a fighter. Então, repara que essa frase, tough as nails, se você for traduzir ela ao pé da letra, quer dizer duro como um prego. Só que o significado dela quer dizer que o oponente dele, no caso, é um cara durão, um cara forte. Então essa frase me chamou a atenção. E o que eu costumo fazer? Tudo que me chama a atenção nos conteúdos que eu assisto, lembrando, o inglês está no meu dia a dia, né? Tudo que eu consumo, a maioria das coisas que eu consumo, óbvio que eu não consumo tudo em inglês, né? Eu consumo coisas em português também, mas eu tento trazer o inglês no meu dia a dia. Meu celular está configurado em inglês. As coisas que eu assisto, vídeos no YouTube, eu assisto filmes e séries em inglês, eu ainda faço aquelas coisas que eu fazia. Só que, como eu falei, eu tenho uma abordagem diferente hoje. Tudo que me chama atenção, então eu dei o exemplo do tough as nails, eu tento implementar isso na minha vida. Eu tenho um caderninho, né, o que eu faço? Primeiro, eu coloco a definição de tough as nails nesse caderninho. E aí eu coloco exemplos de frase que eu poderia usar com tough as nails nesse caderninho. Eu também tenho um grupo de inglês que eu estou sempre em contato com pessoas que têm esse objetivo mútuo, né, de estudar inglês. Esse grupo se chama The English Fellowship. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você entrar nesse grupo também, se você tem esse objetivo de
melhorar o seu inglês, de estar em contato com pessoas de todo mundo. Tem brasileiros, tem pessoas de várias nacionalidades também. E essa é a dica que eu dou para você, né? Você precisa primeiro estar em contato, você precisa trazer o inglês para a sua vida. Se você deseja melhorar o seu inglês, você tem que ter essa abordagem, né, de trazer o inglês precisa estar na sua vida. E aí, eu vou precisar entrar no assunto que a gente chama de input e output. Input é toda informação que entra. Então, a gente poderia chamar de input tudo que você faz de leitura e tudo que você ouve de inglês. Então, seria o conteúdo que você consome. Então, tudo que você lê em inglês, tudo que você ouve em inglês, todo o conteúdo que você consome, eu tento usar isso, não só consumir conteúdo de forma aleatória. Eu tento usar uma abordagem, como eu falei, de forma mais ativa. Não só consumir conteúdo de forma aleatória, mas fazer anotações e usar o meu output. Output seria toda a informação que sai, que seria a sua escrita e a sua fala, o seu writing e o seu speaking. Como que você pode praticar o seu writing e o seu speaking? Tendo uma comunidade de pessoas que têm o mesmo interesse que você. E aí um grupo de inglês, para mim, na minha opinião, é uma das melhores formas de você praticar isso. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo esse grupo de inglês que eu tenho chamado The English Fellowship, que é para você praticar aí o seu output. E aí, falando de speaking, o grupo de inglês pode ser útil para você também, porque você acaba conhecendo pessoas. Existem outras ferramentas na internet também que você pode conhecer pessoas. Existem fóruns. Basicamente, essa é uma das formas aí que eu uso para estudar inglês, como eu falei, né? Eu tento usar uma abordagem diferente da que eu usava. São esses os princípios hoje que eu tento usar de forma diferente. Existem outras formas que eu uso também. Eu dou aulas de inglês, então o inglês ele está sempre em contato na minha vida. Para mim, dar aulas de inglês é uma das melhores formas, porque ensinando é uma forma de aprendizado. I am used to speak English every day. She is used to go to the gym early in the morning. She used to go to the gym early in the morning. Então, vamos lá. Não esqueça que ali depois do she tem o is. She is. Uma coisa é eu falar she used. Outra coisa, she is used. Você sabe a diferença? She is seria ela é. E she used, ela é acostumada? Vamos lá. Se eu falar do jeito que tá ali, she is used. Como é que eu posso traduzir isso? Ela é ou ela está acostumada. Tá? Se eu falar sem o is, she used, ela costumava. Tá. Uma coisa que ela fazia e não faz mais. Tá? Esse vídeo foi basicamente para falar um pouco dessa história para vocês. Pessoas que têm o inglês fluente, elas passam sim por dificuldade e elas precisam sim sempre estar estudando inglês. Então, se você tem esse tipo de dificuldade, se você acha que o seu inglês está enferrujado, essas seriam as dicas que eu dou para vocês, né? Nesse canal eu estou sempre postando dicas, eu estou sempre postando conteúdos, aulas. Então você pode assistir aqui aulas gratuitas, dicas gratuitas, mas se você tem vontade de mergulhar mesmo, de aprender inglês de uma forma mais densa, eu recomendaria aulas particulares de inglês. Vou deixar também aqui no link, na descrição desse vídeo, um link para você entrar em contato direto comigo e fazer aulas particulares de inglês. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, que isso me ajuda bastante. E te vejo no próximo vídeo. Até mais.